contra uma forte equipe que é a do Botafogo, vai para o Nilton Santos, como eu falei, de peito aberto, tendo condições de passar, de fazer mais uma vez uma partida equilibrada, de ter os reforços, o Robert Renan e o Matheus França, que já foram inscritos e não foram para o banco hoje por conta de uma escolha do Diniz, de querer que eles primeiro treinem, primeiro estejam dentro da filosofia para depois estarem à disposição. Então o Vasco vai ter aí o jogo contra o Sport antes também e talvez possa relacionar principalmente o Matheus França, que já chegou dizendo que está 100%. Tem o próprio Robert Renan também, que não acho que seja um absurdo colocar ele para o banco de reservas. E é isso, cara. É isso, assim, você pro dia 11 você ter a opção de ainda ter o Matheus França, de ainda ter o Robert Renan, de quem sabe ter o Tietchan de volta. Aí eu não sei quem vai jogar, se vai ser Barros e Jair, se vai ser Tietchan e Jair, mas você ganha mais uma opção no banco. Você está começando a encorpar esse elenco a ponto suficiente de você fazer um bom primeiro tempo e continuar com essa intensidade dentro do segundo tempo. Torcer para o PH também se recuperar, porque claramente ele não estava 100%, mas torcer para ele se recuperar, porque não é nem que o Pumita entrou mal hoje, mas o PH é muito mais jogador do que o Pumita. O Pumita não é metade do lateral que o PH é, e o PH ele é um cara que não só dá a consistência defensiva, por corrigir muitos erros dos seus companheiros também, mas principalmente ele também consegue chegar à frente. Talvez não tenha um terço final melhor do mundo, muito pelo contrário, mas é um jogador que consegue chegar no terço final com qualidade, com criação, digamos assim. Ele gera jogo. Isso não quer dizer que ele acerta sempre no terço final, muito pelo contrário. Voltando ao que eu estava falando sobre mercado, tá? O Vasco fechou a contratação do Carlos Cuesta. A gente trouxe isso de forma exclusiva ontem sobre a retomada da negociação, em que o Vasco tomou uma decisão e aí já atrelo isso principalmente a questão do Nathan Silva. A imprensa mexicana deu que estava certo, entre outros deram que estava certo, e a minha informação ia ao contrário em relação a isso. Vou tentar explicar novamente. O Vasco ele queria o Carlos Cuesta há 2 semanas, digamos assim, praticamente. Nessas 2 semanas, o Carlos Cuesta e o Vasco e o Galatasaray tinham se acertado, sendo que o Spartak Moscou entrou no negócio, ofereceu um salário bem superior ao Carlos Cuesta, e aí, a partir do momento que ele ofereceu esse salário bem superior ao Carlos Cuesta, ele resolveu ir para a Rússia. O Vasco saiu do negócio e começou a negociar com o Nathan Silva, entre outros zagueiros também, o Tormenta, entre outros nomes, Léo Duarte e tudo mais, que ficaram na recusa ou tiveram problemas, como o Joaquim teve problema de concussão e o próprio Léo Duarte que se machucou. Durante esse tempo, o nome do Nathan Silva acabou ganhando força. Seria uma compra com Pumas e o Vasco realmente estava negociando com esse jogador para que ele pudesse reforçar. Só que na hora de fazer uma nova proposta e avançar com o negócio em relação ao Nathan Silva, e isso eu digo mais precisamente ontem, voltou o nome do Carlos Cuesta, porque ele não fechou com o Spartak. No momento final, ele já estava na Rússia, deu um problema lá de questão de documentação em relação ao que estava estipulado em contrato, né? Os acordos, os termos dos acordos, e aí o Carlos Costa voltou ao radar. Quando o Vasco soube da notícia de que ele não tinha fechado com o Spartak Moscou, ele, que era unânime entre diretoria e comissão técnica, e o Diniz fala isso na coletiva, ele volta ao radar do Vasco. Então o Vasco corre para fechar com ele. Tanto é que eu dou a notícia. A prioridade é ele. O plano A é ele. E o Vasco estava muito próximo já de acertar. O que estava faltando, Pedrosa? Como o Vasco virou novamente uma opção para o Carlos Cuesta e o negócio com o Spartak melou, o Vasco se viu forte na negociação de novo. Opa! Não vai para lá não? Agora também eu vou tentar negociar esses termos. E conseguiu. Aí eu tenho que dar parabéns a todo o trabalho da diretoria e ao trabalho também do diretor Admar Lopes, mas a todos que trabalharam em conjunto para que isso pudesse acontecer. O Vasco saiu de uma compra de cerca de 5 milhões de euros, podendo chegar a 6, compra em que o Vasco já iria desembolsar esse dinheiro pelo Carlos Cuesta, colombiano de 26 anos, da seleção colombiana, e passou para um empréstimo com opção de compra. Um empréstimo de 1 ano e meio. Ou seja, o Vasco ele não vai precisar desembolsar nenhuma alta quantia agora, não se comprometeu ainda de comprar
o jogador, vai ter uma opção de compra, e isso é uma opção de acordo com metas. Essa opção ela varia de 5 a 7 milhões de euros, de acordo com o que ele for batendo de metas. E essas metas não têm só a ver com jogar no Vasco, mas também de ir para a Copa do Mundo, de defender a seleção. Então, hoje o Vasco conseguiu contratar um zagueiro de seleção colombiana, que é unânime entre a comissão técnica e a diretoria, e que, no final das contas, sempre foi o plano A. Nessa novela toda, e geralmente a tragédia acontece com o Vasco, geralmente mela com o Vasco, dá problema com o Vasco se beneficiou, porque melou com o Spartak e o Carlos Cuesta está chegando aí para ajudar, para ser o novo reforço do Vasco da Gama, mais um reforço para o setor defensivo. Então, o Vasco conseguiu contratar o Carlos Cuesta para a vaga do João Vitor, que foi vendido, e conseguiu contratar o Robert Renan para a vaga do Luiz Gustavo. O Robert Renan era um jogador mais pronto do que o Luiz Gustavo. Eu não estou dizendo nem que é melhor, ou que nesse momento é melhor, porque o Luiz Gustavo tem muito potencial. Tanto é que ele foi comprado pelo Bahia, um valor alto até, de um jogador que fez 11 jogos, ser vendido por 5 milhões de euros, para mim é um valor alto. Mas eu acho que o Robert Renan é um jogador mais pronto do que o Luiz Gustavo. O Robert Renan, para o desenho que o Vasco necessita hoje, ainda mais pela questão financeira, ele é um jogador que pode ajudar o Vasco mais imediatamente, digamos assim, e também veio com o aval do Fernando Diniz. Veio muito feliz, veio muito motivado. Então eu espero que o Robert Renan, que é um jogador muito técnico, e que eu espero que ele também seja um pouco mais sério, consiga zagueirar mais, porque tecnicamente ele é muito bom, ele possa dar esse upgrade aí à zaga do Vasco da Gama. O Carlos Cuesta, para mim, ele é bem melhor do que o João Vitor. Primeiro que o João Vitor não deu certo aqui. Segundo que o João Vitor custou 40 milhões de reais e custava mais de quase 1 milhão de reais por mês ao Vasco da Gama. E eu acho que, novamente, o Vasco conseguiu reformular esse setor defensivo de forma positiva. Se o Lucas Freitas continuar desempenhando os jogos ok, a gente tem um lado esquerdo com o Lucas Freitas reserva e mostrando que tem pelo menos condições de jogar, o Robert Renan. Na direita, o próprio Carlos Cuesta e tem o Hugo Moura, que é um jogador que claramente vai jogar mais vezes porque o Diniz gosta dele. Pedrosa, parou por aí? Não parou por aí. Há muitas chances do Nathan Silva vir? Cara, esfriou. É o que eu posso dizer para vocês. Esfriou. É um jogador que o Vasco iria desembolsar um valor alto, tá? Um valor alto, considerável, e que nem por isso ele vale esse valor. Ainda mais para disputar a posição. O Vasco teria que desembolsar cerca aí de 4 milhões de euros por esse jogador. E aí, cara, o Nathan Silva é um jogador mediano, cara. Eu não diria que ele é mau zagueiro, não acho que ele é mau zagueiro. Acho que a passagem dele pelo Atlético Mineiro é até positiva, apesar de ter ficado marcado negativamente pela falha diante do Palmeiras, se eu não me engano. Mas eu também não acho que ele vale isso tudo. Não acho. Acho que o Vasco tem condições de buscar dentro do mercado, mesmo com tempo curto, um zagueiro que custe menos e que talvez entregue algo parecido com o Nathan. Para mim, o Carlos Cuesta é um jogador melhor do que o Nathan. Ele é mais jovem, no sentido de ser um cara que tem 26 anos, ele frequenta a seleção colombiana, e é isso, cara. Do cenário inteiro, eu entendo que o Vasco conseguiu trazer o melhor zagueiro possível, se não fosse o Nino, que foi lá atrás, há um mês, a primeira opção. O Nino, para mim, seria o top do top, o nível A. Eu acho que o Carlos Coelho está no nível B, digamos assim, de A a D, se a gente for colocar isso. E o Nathan, um nível C, nessa análise. Então, eu acho que é caro. Eu acho que é um valor caro, tá? E por isso esfriou. O que eu posso dizer para vocês é que esfriou. O Vasco hoje mapeia o mercado para tentar trazer outro zagueiro para compor. Alguns nomes já estão no radar, mas nesse momento é isso. Então, a zaga do Vasco ela fica com Lucas Freitas, Robert Renan do lado esquerdo. Na direita, o Carlos Cuesta, o Hugo Moura, que está jogando por ali. Aí tem o Lemos e tem o Lucas Oliveira, que eu não confio tanto, mas estão ali também. Pode ser que eles saiam, não se sabe. Assim, o Lucas Oliveira, por exemplo, recebeu sondagem até do Atlético Paranaense. O Lemos
como ele não tem sido utilizado, eu não duvido nada até de uma possível rescisão, mas nesse momento não tem nada concreto sobre isso. E é isso, cara. Olhar a janela do Vasco, assim, vamos lá. Robert Renan e Carlos Cuesta. Para mim, melhorou em relação ao que tinha anteriormente. Carlos Andrés Gomes, um bom ponto. Acho que hoje entrou mal, mas ainda tenho a sensação de que ele vai ajudar. Pela velocidade, pela força física, uma característica que o Vasco não tem. Matheus França, cara, não tem como me empolgar, até porque eu não acompanhei ele fisicamente. Ele passou por muitos problemas no Crystal Palace, mas se ele for o jogador que ele saiu aqui, do Flamengo, um jogador que atua em várias posições, com qualidade técnica, um moleque que pode jogar de falso 9, que pode fazer ponta esquerda, que pode ser meia, pode fazer ponta direita, tem estatura. Esse moleque tem tudo para dar certo no Vasco. Principalmente pela confiança que o Diniz depositou nele e por ser um moleque que tem condições de voltar a mostrar seu futebol. Qualidade ele tem. Qualidade ele tem. Também é uma excelente contratação, caso ele consiga desempenhar o que a gente espera. A volta do Barros, que hoje se mostrou um reforço muito mais importante, por exemplo, do que o Thiago Mendes. Se você for olhar a janela de forma geral, o pecado do Vasco, para mim, talvez tenha sido o Thiago Mendes. E talvez não por trazer o Thiago Mendes, mas por ter dado 2 anos e meio de contrato para ele. Jogador já com a idade avançada, que já não tinha uma sequência física boa lá no time do Catar. E 2 anos e meio de contrato é muita coisa. Mas olhar a janela do Vasco de forma geral, cara, é uma boa janela. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho desse jogo Vasco da Gama e Botafogo. Terminou 1-1 em São Januário e agora a decisão vai para o Newton Santos, totalmente em aberto essa partida. Sobre reforços, rapaz, muitas atualizações. A última delas é sobre o Carlos Cuesta, é o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. É um jogador que chega ali com status de titular, bem aprovado ali pelo departamento de scout, pelo Fernando Diniz, Felipe, Pedrinho. A diretoria por completo também gostou muito desse nome, foi unanimidade, e o Carlos Cuesta está chegando para o Vasco. Jogador que tem previsão de desembarcar daqui a 2 dias, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Ainda essa semana é a expectativa do Carlos Cuesta, lembrando que ele foi convocado pela seleção colombiana para esta data FIFA. Então pode ser que o Carlos Cuesta, por exemplo, chegue ao Vasco com um pouquinho de ritmo de jogo, tendo ali 2 partidas que é a data FIFA. Pode ser que ele seja utilizado e chegue para o Vasco ali bem fisicamente. Ele que não estava atuando nem sendo relacionado pela equipe do Galatasaray, mas com essas partidas da Colômbia, pode ser que ele chegue bem fisicamente e ajude muito o sistema defensivo do técnico Fernando Diniz. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!